Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o curso de psicologia, né? Uma polêmica que ronda, digamos assim, entre a galera da psicanálise é o seguinte: tem gente que atende e não é psicólogo. Então, por exemplo, você pode sim ter um analista que fez um curso, né, de formação, passou pelo tripé, né? Estudo teórico, análise pessoal, supervisão, estudou bastante, passou pela análise e essa pessoa atende. E não necessariamente tem um curso de psicologia. Por que eu estou falando isso? Muita gente não sabe. Tem gente que acredita no seguinte: para ser psicanalista então só psicólogo. Não. Então assim, eu posso conhecer alguém que é caixa de supermercado, por exemplo, que deseja atender, né, psicanaliticamente, né, pelo viés da psicanálise, faz um curso de formação, né, pode ser numa faculdade ali de psicanálise, tem algumas, faz algum curso livre, passa pela análise, participa de seminários, de grupos de supervisão, de estudo teórico, de mesa, de algum corpo freudiano, lacaniano, enfim. Essa pessoa não necessariamente precisa ser psicólogo. Só que qual que é o ponto? Muita gente ainda dá uma credibilidade muito maior ao psicólogo. Então, assim, aí entra várias questões. Por quê? Por exemplo, para a nossa sociedade, para muita gente, o psicólogo, na maioria das vezes, é associado a um médico. Preste atenção, o psicólogo, na maioria das vezes, é associado a um médico. Não é incomum você escutar uma pessoa, independente do grau de escolaridade dela, chamar o psicólogo de doutor. O psicólogo não é doutor. O psicólogo ele não fez medicina. O psicólogo ele não tem doutorado. Então, assim, as pessoas costumam chamar o psicólogo de doutor. Não sei se você já parou para pensar nisso. Outro ponto. O psicólogo, quando ele atende numa clínica, qual o tipo de vestimenta que ele usa? Um jaleco. Um jaleco que na maioria das vezes é de que cor? Branco. Então, assim, existem vários signos aí que na cabeça da maioria das pessoas colocam o psicólogo dentro desse lugar, né, como próximo de um médico, do ponto de vista de um signo social, digamos assim, né? Psicólogo não é médico. Por exemplo, se tem uma criança autista, ou com suspeita de autismo, ou de TDAH, e essa criança vai passar por um acompanhamento neuropsicológico ou neuropsiquiátrico, e essa criança está sendo atendida está sendo, né, acompanhada, digamos assim, por uma equipe interdisciplinar formada por fono, neuro, pediatra, psicopedagogo, terapeuta ocupacional e o quê? E um psicólogo. Então, assim, dificilmente você encontrará nessas clínicas que atendem crianças com suspeita de TOD, TDAH e autismo, sendo um psicanalista de curso livre. É muito difícil. Você pode encontrar o quê? Um psicólogo que atende pelo viés psicanalítico. Mas quando ele, né, faz o relatório lá e tal, não sei o que, e carimba, o que aparece ali é o CRP dele. Tipo, CRP, papapá, o número, o nome da pessoa e o carimba ele vai lá e assina. Então é muito difícil você, enquanto psicanalista, somente com um curso livre, ou com algum bacharel em alguma faculdade de psicanálise ou algo assim, conseguir emprego nessa área, né? Do tipo, trabalhando em clínicas que atendem crianças ou adultos também com ansiedade, diferentes tipos de transtorno, etc. Aí você pode estar se perguntando, tá, mas por que você está gravando esse vídeo? E o título do vídeo chama muita atenção, né? Porque a psicologia, o curso da psicologia, e não é exatamente o que as pessoas que têm vontade de fazer psicologia pensam. Então, assim, esse é o primeiro ponto. O meu objetivo nesse vídeo aqui é fazer cair por terra, como diz os evangélicos, todas as idealizações que você pode ter em relação a fazer o curso de psicologia. Todas, assim. Vamos lá. Para quem pensa em psicologia em outras áreas sem ser clínica, beleza. Então, por exemplo, olha, quero fazer psicologia, mas o meu objetivo é seguir carreira na Marinha. Ou eu quero fazer psicologia para ter o diploma lá e pá, a graduação, porque eu quero tentar
Polícia Civil, Polícia Federal, eu quero tentar o concurso do TJ, eu quero, entendeu? Se a pessoa faz o curso de psicologia pensando em concurso, em alguma carreira dentro de um concurso, uma área de concurso, beleza, faça. Olha, tô pensando em fazer psicologia porque eu vi que o psicólogo na Polícia Federal tira 12 mil. Eu vou estudar, vou me formar em psicologia, vou estudar para o concurso e quero, né, ser psicólogo da Polícia Federal porque ganha 12 mil. Um exemplo. Mas se você quer fazer psicologia para atender e acha que você vai ganhar dinheiro, não faça. Vou repetir. Se você está querendo fazer psicologia e tem o sonho de atender, acha que atender é mil maravilhas e tal, que você vai atender e vai ganhar muito dinheiro, não faça. Com esse objetivo, é melhor você não fazer. Por quê? Vamos lá. Dentro eu não posso falar dos Estados Unidos nem da Europa, eu vou falar do Brasil, né? Hoje em dia, a psicologia no Brasil é uma das áreas mais desvalorizadas que tem, no que diz respeito à clínica. Aqui eu preciso fazer um recorte muito específico. Por quê? Pode ser que você que está me escutando vai dizer assim, mas eu conheço um psicólogo que tira 10 mil, 15 mil por mês. Primeiro, qual a idade desse psicólogo? Há quanto tempo que ele atende? Qual que é a formação dele? Faculdade pública, faculdade particular? Esse psicólogo, antes de fazer psicologia, ele já tinha outra profissão? Ele era um advogado, ou médico, ou psiquiatra, ou empresário, ou trabalhava em negócios, ou era comerciante ou algo assim? Outra pergunta, onde que esse psicólogo que ganha 10, 15, 20 mil reais mora? As pessoas que ele tem contato é uma galera que tem dinheiro, que ganha entre 10 e 30 ou entre 10 e 50 mil reais por mês? Esse psicólogo que ganha 10, 15 mil reais por mês, ele tem rede social? Ele tem Instagram, ele tem TikTok, ele tem Twitter, ele produz conteúdo para a internet ou não? Esse psicólogo, que contatos que ele tem, ou melhor, qual que é o currículo dele? Ele tem mestrado, ele tem doutorado, ele é professor de algum curso ou de alguma universidade? Por que eu estou falando isso? Por mais óbvio que seja. Tem gente que realmente acredita que você faz psicologia, se forma, e nos primeiros anos você vai ganhar dinheiro. Você não vai ganhar dinheiro. Dificilmente você vai ganhar dinheiro atendendo clinicamente dentro da psicologia. Por quê? Vamos lá. Dentro da psicanálise, até hoje, na minha concepção, e de muitos também, continua sendo uma área extremamente elitista. Então, assim, se você conhece algum psicanalista que ganha 20, 25 mil reais no mês, você precisa escutar mais uma vez as perguntas que eu fiz agora há pouco. Quem é esse psicanalista? Quantos anos ele tem? Quantos anos de formação ele tem? Quais pessoas que ele conhece? Que pessoas conhecem ele? Se ele tem rede social, se ele já escreveu algum livro, se ele tem, por exemplo, um currículo impecável, tudo isso influencia. Por que eu estou usando esse exemplo? Porque tem gente que pensa assim, eu vou fazer o curso de psicologia, eu vou me formar, vou começar a atender e vou ganhar dinheiro. Psicologia é a profissão mais desvalorizada que tem. Vamos lá. Se você hoje termina de fazer psicologia, se forma, recebe lá seu CRP, está apto para atender e vai procurar emprego em clínicas, essas mesmas clínicas que eu acabei de comentar com vocês aqui no vídeo, que geralmente atendem muitas crianças de diagnóstico como autismo, TDAH, TOD, dentre outros, funciona da seguinte forma. Você atende e você recebe pelo plano. Então vamos lá. Não vou citar nomes dos planos, mas vou te dar um exemplo. Imagine que você se formou e vai começar a trabalhar nessa clínica. Aí tem um contrato. Você vai lá, conversa com a dona da clínica ou com o dono da clínica e ele te explica o seguinte, olha, o pagamento do plano você só recebe 3 meses após essa data aqui. Então, por exemplo, começou a trabalhar em janeiro, você vai atender janeiro, fevereiro, março, sem receber nada. E você só vai receber em abril. Você recebe em abril o que você trabalhou em janeiro. Você recebe em maio o que você trabalhou em fevereiro.
basicamente você trabalha 3 meses de graça. Você não recebe. Esse é o primeiro ponto. Você não recebe de imediato, tipo assim, atendi um paciente hoje, aí você passa na recepção e pega o seu dinheiro. Não. Se você atende por plano, você vai receber a cada 3 meses o atendimento do mês que você começou. Comecei a atender em janeiro, vou receber em abril o que eu trabalhei em janeiro. Vou receber em maio o que eu trabalhei em fevereiro. Esse é o primeiro ponto. Como que você trabalha dessa forma? Como que alguém trabalha 2, 3 meses basicamente de graça? Como que você paga as contas? Isso eu estou colocando para quem quer atender presencialmente. Vamos colocar que a sua corrente teórica não é avaliação psicológica e nem neuropsicologia, neuropsicólogo, que eu vou comentar isso mais para frente no vídeo. Esse é o primeiro ponto. Você basicamente vai trabalhar 3 meses de graça, porque o plano você só recebe 3 meses após o que você está trabalhando. Outro ponto, tem uma clínica. Aí essa clínica trabalha da seguinte forma, nós temos atendimentos aqui particular e a nossa sessão particular custa R$150. R$150 é a consulta particular dessa clínica. Só que 60% é da clínica, 40% é seu. Ou 50% é da clínica, 50% é seu. Ou 70% é seu e 30% é da clínica. A maioria das clínicas trabalham dessa forma. Então, se você atende no particular e a sessão no particular é R$100, 50 vai para você e 50 vai para a clínica. Ou 70 vai para você e 30 vai para a clínica. O dinheiro todo não fica com você, né? Porque a clínica está disponibilizando o espaço, localização, o ar-condicionado, etc. e tal. Então, o particular você pode ou não receber esse valor, né? Ou 50%, ou 70%, ou 60% e a clínica 40%. A clínica, a dona ou dono da clínica geralmente conversa com você. Só que esse atendimento particular é muito raro de acontecer. Por quê? Porque a maioria que tem plano quer ser atendida por plano. Então vamos lá, você tem um plano de saúde. Aí você paga por mês R$1.200 por esse plano. Você vai querer usufruir das sessões do plano. Vamos dar um exemplo que existe um plano chamado ventilador. Esse plano ventilador é da seguinte forma. Você vai lá, quero ser atendido pelo psicólogo X e o atendimento dura 30 minutos. Alguns planos você consegue atender 1 hora, mas a maioria dos atendimentos são 30 minutos. Do plano ventilador hipotético aqui, você só recebe um valor muito pequeno. Você pode receber R$14, R$13. Eu vou repetir. Você faz 5 anos de psicologia, 5, 6 anos de psicologia, para você atender um paciente por 30 minutos e receber R$12 e receber R$14. A sua hora de atendimento do planozinho melhor pode ser R$24, R$26. A sua hora de atendimento nessas clínicas que atendem por plano. Então, olha só, você no online pode até cobrar R$100 ou R$150 e receber esse valor ali, né, inteiro, digamos assim. Porque você não está gastando com local, nem com aluguel, você está atendendo online. Mas dentro dessas clínicas, você, pelo plano, recebe às vezes R$10, R$12, R$14 por atendimento. Você atende 30 minutos um paciente e você ganha R$12 e você ganha R$14. É o valor de um litrão. A sua hora de atendimento por plano de saúde não vale às vezes nem a quentinha que você come no seu horário de almoço. Outro ponto. As horas que você precisa trabalhar. Tem clínicas que você começa às 8 da manhã e sai 8 da noite. Começa às 8 da manhã e sai 5 da tarde. Começa às 8 da manhã e sai 9 da noite. Todos esses atendimentos, pelo quê? Por plano. Então você pode trabalhar 10 horas, 12 horas por dia para ganhar R$12 por atendimento. Para ganhar R$24 por hora. E todo o atendimento que você fez naquele dia, trabalhei 8 horas, atendi 15 pacientes, 16 pacientes, 10 pacientes.
Todo esse dinheiro que você fez no dia, você não vai ver no dia e nem na semana. Você só vai receber a partir dos 3 meses que você está trabalhando nessa clínica. Por que eu estou falando isso? Dentro da psicologia clínica, para quem quer atender clinicamente, né, de maneira presencial, dependendo da sua corrente, é exatamente essa realidade que você vai enfrentar. Hoje em dia, quem trabalha em clínica particular e recebe bem é quem, ou é da avaliação psicológica, que dentro da psicologia é a área que dá mais dinheiro, é a área que dá mais dinheiro. Teste de avaliação psicológica, e hoje em dia também tem bastante testes neuropsicológicos em crianças que têm suspeita de autismo ou TDAH. Essa área, sim, você pode ter dinheiro. Porque tem testes neuropsicológicos que o comecinho é 2.500, 3.000, tem testes que chegam a custar R$ 6.000. O profissional gasta muito para comprar os testes? Sim. Existe uma especialização? Sim. Pós? Sim. Mas dentro da própria psicologia tem essa área. Então, quando você entra no curso de psicologia, tem várias correntes teóricas. Tem a TCC, tem a psicanálise, tem a esquizoanálise, tem a existencial humanista, e tem também a avaliação psicológica. Então, a galera que faz avaliação psicológica, cara, é a área que dá mais dinheiro. É a área que dá mais dinheiro dentro da psicologia. Os únicos profissionais da psicologia que trabalham nessas clínicas que conseguem tirar um dinheiro bom é a galera ou da neuropsicologia, que aplica teste neuropsicológico em crianças com suspeita de autismo ou TDAH, ou é a galera da avaliação psicológica. E eles não atendem clinicamente. Por isso que eu comentei no início do vídeo, olha, para a galera que atende clinicamente, trabalhar nessas clínicas não dá dinheiro. Não dá dinheiro. Você vai trabalhar várias horas do seu dia, você vai perder muito tempo do seu dia e você vai receber pouquíssimo. A sua hora pode ser R$ 20. Tem plano de saúde que paga o psicólogo R$ 10 pelo atendimento dele de 30 minutos. R$ 10 pelo atendimento dele de 30 minutos. Um plano melhorzinho paga às vezes R$ 20. Por que eu estou falando isso? Aí você pode pensar, mas eu faço psicologia, mas eu quero atender somente no online. Tá bom, vamos conversar sobre o online. Volto a repetir, a profissão mais valorizada que existe é a do psicólogo. Por que eu estou falando isso? As pessoas não valorizam a terapia, esse é o primeiro ponto. Segundo, as pessoas têm uma dificuldade enorme de pagar o preço justo de uma terapia. Terceiro, todo paciente que tiver com dívida ou quiser gastar em outra coisa, o primeiro item que ele vai cortar será o psicólogo. Será o psicólogo. Vamos lá. Quando você conversa com o paciente sobre o preço da sessão, você estuda isso em psicologia e também na psicanálise conversamos sobre isso, que é o seguinte, você vai cobrar ao paciente o quanto ele pode pagar por aquele atendimento. Então, por exemplo, se você está conversando com alguém e essa pessoa quer ser atendida por você, e ela trabalha num caixa de supermercado e você sabe que ela ganha 1,5 salário e ela tem um filho pequeno, você não vai cobrar R$ 200 a sessão, porque você sabe que no mês, se essa pessoa tiver uma sessão por semana, será metade do salário dela. Então assim, como que ela vai comer, pagar conta, pagar água, luz, internet, cuidar do filho, se você está cobrando o preço que por mês é a metade do salário dela? Você cobra de acordo com o quanto esse paciente pode pagar. Esse é o primeiro ponto. Só que muitos pacientes têm condições de pagar o preço que você cobra, que o psicólogo pode cobrar, pode ser R$ 150, pode ser R$ 200, pode ser R$ 250, pode ser R$ 300, pode ser R$ 350. O preço, o psicólogo, ele que vai dar. Ele que vai dar. Mas tem paciente que não paga, que acha caro. Então, por exemplo, a pessoa tem um princípio de infarto ou, sei lá, descobre uma pereba no pênis. Cara, essa pessoa, ela vai correr pro médico. Não importa se o urologista está cobrando R$ 500 a consulta, só para olhar o pênis dela durante 1 minuto ou 2 minutos. Ela vai pagar. Ela vai pagar. Agora, uma terapia, essa pessoa, se você cobra R$ 100 ou R$ 150, ela acha cara.
ela não valoriza a terapia como ela valoriza a saúde física dela, por exemplo. Vou pegar o mesmo exemplo. Se você está com um problema físico, tipo assim, um problema na perna, na pele, ou sei lá, sua pele está escamando, ou você está com a pele muito oleosa, ou você está com espinha, ou você tem um caroço na cabeça, ou você tem alguma coisa no seu corpo e você inicia um tratamento, dificilmente você interromperá esse tratamento por qualquer motivo que seja. Por quê? Porque você sabe que aquele tratamento ali é para o seu corpo, porque você está doente. Você está em tratamento, você precisa melhorar. As pessoas não fazem isso com a cabeça. Então, assim, a pessoa às vezes pode estar com depressão, ansiedade, síndrome do pânico, pensamento suicida, ideação suicida, pânico, pensamento acelerado, pensamento intrusivo, toque, pode estar com um monte de coisa. Ela não valoriza a análise. Se ela está com dívidas, entre aspas, porque às vezes não é nem dívida, se ela está com dívida, a primeira coisa que ela vai cortar é a terapia. Então, assim, por exemplo, você cobra R$ 100 a sessão. Aí essa pessoa gasta com você R$ 400 no mês. Você atende ela uma vez por semana. Aí ela diz, olha, vou parar o tratamento aqui porque eu estou com muita dívida e tal, etc. Às vezes essa mesma pessoa pode viajar para um lugar, pode comprar uma casa, pode postar uma foto, sei lá, num lugar muito caro, num restaurante muito caro. Esse é o tipo de coisa que você, enquanto psicólogo, vai lidar. Vai lidar. O paciente pode interromper a terapia, a análise em determinado momento, usando esse argumento, que está sem dinheiro, que está com pouco dinheiro, que precisa fazer alguns cortes. Só que essa pessoa vai fazer um corte na terapia. Ela não vai fazer um corte, por exemplo, no final de semana, num bar caro, num restaurante caro. Ela não vai fazer um corte, por exemplo, na viagem que ela marcou para algum lugar, em alguma praia paradisíaca. Essa pessoa não vai fazer um corte, por exemplo, na mensalidade dela do Pilates, ou na mensalidade dela do Jiu-Jitsu ou do boxe, ou na mensalidade dela da academia, ou sei lá, ou na consulta que ela tem com o nutricionista ou com o endócrino, ou com um dermatologista, ou, por exemplo, com a esteticista ou algo assim. Não, essa pessoa vai fazer um corte onde? Na terapia. Como eu comentei anteriormente. Quando uma pessoa não valoriza a terapia e ela usa esse argumento de querer parar a terapia porque está com dívida, o psicólogo é o primeiro profissional que ela vai cortar. É o primeiro profissional que ela vai cortar. Aí você pode pensar, Daniel, mas pode ser parte da resistência do paciente, querer parar a análise e tal. O psicólogo, ele sabe identificar quando é resistência e ele sabe identificar quando o paciente não quer fazer terapia. Tem gente que não quer fazer terapia. Tem gente que não tem o compromisso de fazer terapia. De ir ali, né, toda semana, mesmo cansado, mesmo triste, mesmo indisposto. Então, assim, essa parte financeira da psicologia, pouca gente fala sobre isso, mas eu estou falando agora. Então, assim, existe essa desvalorização da terapia, né? O profissional, muitas das vezes, se vê numa posição que é a seguinte: você está nas mãos, a clínica particular, ela é extremamente instável, dependendo do nicho que você faz parte. Se você não é rico, se você não conhece gente influente, se você não tem contato com gente que tem dinheiro, se você, antes de começar a atender clinicamente, já não tinha uma profissão ou tem uma profissão, se você não possui redes sociais com bastante seguidor, se você não produz conteúdo para a internet com bastante seguidor, dificilmente você vai conseguir se manter na clínica. Dificilmente. Eu estudei com muita gente inteligentíssima, excelentes alunos, excelentes estagiários, excelentes estudiosos que estão trabalhando em shopping, que estão vendendo bolo de pote, que estão vendendo doce para festa, que mudaram de área, que estão trabalhando em comércio, que estão trabalhando de garçom. Por quê? Por conta dessa desvalorização e dessa instabilidade, que é a seguinte: imagine o seguinte, você atende um paciente e você cobra R$ 100 a sessão, você tem 400 no mês. Aí você tem 4 pacientes no mês, 4 vezes 4, 16, você tem 1.600 no mês, contando que esses pacientes não vão faltar.
Aí você tem 1.600 no mês. Aí tem um mês que um paciente chega e vira assim, olha, eu não posso continuar a análise mais não. Já perdeu 400. Aí outro paciente diz, olha, eu também não posso continuar a análise não. Você já perdeu 2 pacientes em um mês. De 1.600 de renda, a sua renda agora vai para 800. Tem mês que você pode tirar 3 mil reais, 4 mil reais, mas tem mês que você pode tirar 1.000. Tem mês que você pode tirar 800. A clínica online, para quem vive de clínica, é extremamente instável. Não há segurança. Por quê? Porque esse paciente pode, num momento ou outro, decidir parar com a terapia. Tudo isso que eu estou falando aqui é de um ponto de vista econômico, de trabalho mesmo, capitalismo. Por quê? O que você oferece para o paciente é o seu serviço. É o seu serviço. O paciente pode ou não continuar comprando os seus serviços. A sua escuta, a sua disponibilidade, a sua intervenção, a sua compreensão, o seu acolhimento. Esse paciente pode, em determinado momento, falar assim, não, eu não quero mais ser atendido por esse psicólogo, quero procurar outro. E ele tem todo o direito de fazer isso. Por quê? Faz parte do trabalho, é um trabalho. É um trabalho, não é um ato de amor, ou um ato de acolhimento, ou uma vocação, como se... Não, é um trabalho. Você está oferecendo ali o seu serviço. Esse paciente pode ou não continuar pagando pelo seu serviço, por N motivos. Mas o ponto é o seguinte, é uma profissão que você acaba colocando a sua renda na mão de uma pessoa que pode ou não continuar com você. Quando uma pessoa valoriza realmente a análise, dificilmente ela para. Quando uma pessoa realmente valoriza a análise, valoriza a importância da análise, valoriza a importância da terapia, dificilmente essa pessoa para de fazer a análise, ou no caso a terapia. Na maioria das vezes, quando, por exemplo, temos um paciente que é autista, ou um paciente que tem TOD, ou um paciente que tem TDAH, a terapia é uma espécie de uma prescrição do neuro ou do psiquiatra. Esse adolescente, essa criança, essa pessoa tem que fazer terapia. Fulano de tal foi diagnosticado com borderline. Fulano de tal foi diagnosticado com bipolaridade. Fulano de tal foi diagnosticado com autismo. Fulano de tal foi diagnosticado com TDAH. Fulano de tal foi diagnosticado com TOD. Essa pessoa tem que fazer terapia. É praticamente obrigatório. Então, assim, se você está atendendo e tem pacientes que estão dentro desse espectro que eu estou colocando aqui para vocês, dificilmente esse paciente vai parar a terapia. Por quê? Porque faz parte de uma prescrição. Óbvio que tem gente que tem autismo, que tem TDAH e que tem bipolaridade, border, que não está fazendo terapia? Sim, mas se essa pessoa está passando por um acompanhamento psiquiátrico, ou neuropsicológico, ou neuropsiquiátrico, ou psiquiátrico, enfim, essa pessoa vai continuar a terapia. Porque qual que é o problema? As pessoas hoje encaram a terapia pela seguinte maneira, a pessoa só vai quando ela quer, quando ela precisa. Tipo assim, tô com um problema, então eu vou ser atendido durante 1 mês, 2 meses, resolver meu problema, eu paro de ir. Ou eu vou em uma semana, fico 1 mês, 2 meses sem ir, aí depois eu volto. Não há esse compromisso de ir toda semana, de fazer toda semana. Inclusive tem psicólogos que não atendem quem quer sessão, por exemplo, só uma vez a cada 15 dias. Óbvio que entra uma série de questões, né? A pessoa que faz uma vez por semana e para 2, ou uma vez por semana e para 3, 4. Questão de tempo, falta de dinheiro, indisponibilidade, cansaço, angústia. Às vezes a pessoa realmente não consegue ir para a terapia toda semana por uma série de questões. Às vezes a pessoa não está medicada, ou às vezes a pessoa está muito medicada a ponto de não conseguir falar direito, ou às vezes a análise chega num ponto onde essa pessoa começa a resistir. Eu não estou falando dentro desse ponto aqui. Eu estou falando de pessoas que não possuem qualquer tipo de resistência nesse sentido, mas não tem compromisso com a análise. Não tem compromisso com a terapia. Faz quando quer, faz quando sente vontade, faz quando sente que está precisando. Vê o psicólogo quase que como um cartomante, sabe? Tipo,
Porra, minha vida sentimental tá muito ruim, vou lá conversar com a cartomante. Não tem esse compromisso com o trabalho do psicólogo, com o trabalho da terapia mesmo, da sessão. Então, assim, você vai encontrar pessoas que não valorizam a análise, vão fazer a análise quando querem, param, depois voltam, não tem esse compromisso. 2, você pode encontrar, você pode não, você vai encontrar muita gente que é muito ruim de pagar, que atrasa o pagamento, ou que você precisa ficar cobrando, que essa pessoa está devendo o dinheiro da sessão passada, ou o dinheiro de 2 sessões anteriores, entendeu? Você vai enfrentar pessoas que não vão querer pagar o preço justo da sessão. Então, sei lá, você está atendendo um médico ou um advogado que você tem uma ideia mais ou menos de quanto que essa pessoa pode ganhar. Aí você cobra R$100 ou R$150 a sessão. Essa pessoa, às vezes, vai chorar para você diminuir o preço. Então, assim, tem gente que, sei lá, ganha 20 mil e se o psicólogo cobra R$150, essa pessoa acha cara. Mas essa pessoa pagaria tranquilamente R$400 numa comanda, num bar, no final de semana. Essa pessoa pagaria R$1.000 ou R$2.000 num tênis, numa bolsa. Essa pessoa pagaria R$5.000, por exemplo, num vestido. Aí você pode estar pensando, Daniel, mas você está falando no que a pessoa pode gastar ou não com o dinheiro dela? Não, o ponto não é esse. O ponto é que essa pessoa não valoriza a terapia. Não valoriza a terapia, porque quem valoriza a terapia vai pagar o preço justo. Porque essa pessoa, além de valorizar a terapia, ela valoriza também o profissional, ela valoriza o serviço daquele profissional. E isso é muito, mas muito raro. É muito raro você encontrar um paciente que valoriza você enquanto profissional, um paciente que valoriza a sua profissão e um paciente que paga o preço que você está cobrando. É muito difícil você encontrar esse paciente. Tipo assim, a minha sessão é 150, tá bom. Fez o Pix ali de 150. É muito difícil você encontrar paciente desse tipo. A maioria vai pedir para abaixar o preço. A maioria pode achar caro demais. A maioria vai tentar pesquisar para encontrar um menor preço. Por quê? Porque é um negócio, gente. É um negócio. O brasileiro, ele tem essa coisa de pechinchar o preço. Pechinchar é uma das formas mais, assim, não é nem sutis, escrachadas de você desvalorizar o trabalho do outro. Nossa, essa trufa tá R$5, está muito cara. Você não sabe que horas a confeiteira acordou. Se ela foi no açaí, se ela foi em algum atacadão, se ela comprou uma caixa de leite condensado integral que é mais cara. Você não sabe quanto que ela gastou de Uber para poder trazer esse material, ou de gasolina se ela tem carro. Você não sabe quantas horas ela ficou de madrugada assistindo um vídeo no YouTube. Você não sabe quantos vídeos que ela viu, quantos cursos que ela fez. Você não sabe o tempo que ela investiu para fazer aquele doce ali. Madrugadas a fio ali mexendo a panela, fazendo ali o chocolate, temperando, fazendo ali o recheio. Você não sabe nada disso, mas você diz, isso está muito caro. Dá para baixar não? R$5. Faz por 3? Faz 2 por 5? Então, assim, essa pechincha, pedir para abaixar o preço, é uma forma de desvalorização, pô. Você não sabe quanto que aquele psicólogo estudou, quantos cursos que ele comprou, quantos vídeos que ele assistiu, quantos textos ele leu, quanto que ele gastou de livro, quanto que ele gastou de estudo, o quanto que ele está gastando de análise dele para atender você, o quanto que ele gastou de supervisão para poder atender você. Então, assim, essa pechincha é uma forma de desvalorizar o trabalho do psicólogo. Então, assim, você vai encontrar isso. Uma galera que não vai aceitar de imediato o preço que você está cobrando. Assim, dificilmente você vai encontrar alguém que paga certinho. Olha, o nosso pagamento é tal dia, a cada 2 sessões, a cada 1 sessão, a cada 3 sessões, ou pacote mensal, e a pessoa vai lá e paga. Tem gente que pode enrolar, tem gente que paga logo antes da sessão, tem gente que paga logo após a sessão. Quando você encontra um paciente assim, até o seu atendimento é melhor. Quando você sente que o paciente valoriza o seu trabalho. Quando ele te manda uma mensagem, consegui fazer tal coisa, eu lembrei de você, muito obrigado. Ou,
pô, acho que se não fosse as nossas sessões eu nem estaria aqui hoje. Ou, nossa, depois das nossas sessões eu percebi tal coisa e eu decidi mudar isso na minha vida. Tipo, quando você encontra um paciente assim, você se sente o quê? Valorizado enquanto trabalhador. Porque o psicólogo, ele não é um guru, ele não é um pastor, ele não é um padre científico, ele não é um juiz, ele não é um advogado, ele não é um guia espiritual, ele é um trabalhador. Ele está oferecendo ali o serviço dele. Então, assim como qualquer outro serviço, você vai se sentir muitas das vezes desvalorizado, frustrado, a remuneração, na maioria das vezes, será pouca. Dificilmente você terá essa segurança financeira, a não ser que você já tenha dinheiro, você tenha uma formação, sei lá, 15 a 20 anos, você tem uma clientela fiel, tipo assim, olha, eu tenho um paciente que eu atendo há 10 anos, tenho um paciente que eu atendo há 5 anos, tenho um paciente que eu atendo há 15 anos. Se você tem uma clientela fiel, e a clientela só é fiel se ela valoriza a análise, se ela valoriza a terapia, se ela não enxerga a terapia como um rodízio, sabe? Ah, não, hoje vou fazer 3 meses dessa terapia hoje, aí eu mudo, faço 4 meses de uma terapia, aí mudo, faço 5 meses de uma terapia e mudo. Se essa pessoa realmente valoriza a terapia e a análise e ela está ali com aquele profissional, dificilmente ela vai abandonar. Então, assim, se esse psicólogo tem uma clientela fiel, se ele possui um conhecimento já, sei lá, tipo um mestrado, um doutorado, se ele é reconhecido nas redes sociais, tipo 20 mil seguidores, 50 mil seguidores, 100 mil seguidores, apareceu no YouTube, na Casa do Saber, no canal do Christian Dunker, numa palestra com a Maria Homem, num corpo freudiano, se essa pessoa já escreveu livros, aí é óbvio que essa pessoa vai ter um dinheiro legal ali, né? Mas assim, para você que está pensando em fazer psicologia, cara, os primeiros 5 anos, o que você vai enfrentar é isso. Se você quer trabalhar em clínica particular, você vai receber pouco e vai trabalhar muito. Vai receber às vezes R$10, R$20, R$20 a hora pelo seu atendimento. Vai receber a cada 3 meses o que você trabalhou, ou melhor, você vai receber no 4º mês o que você trabalhou em 3 meses, praticamente de graça. Todo o dinheiro que você faz ali em atendimento particular, uma parte vai para a clínica. Então, assim, pouca gente sabe disso. Aí você pensa assim, pô, eu vejo muita gente falando mal de psicólogo que atende por plano em hospital ou em clínica particular. Seja realmente sincero. Sincero aqui. Você está atendendo de 8 da manhã às 8 da noite. Aí você tem um paciente às 5. E não tem parada. Tipo assim, sai um, entra um, sai um, entra um, sai um, entra um. Você não acha que a possibilidade de você errar o nome de um paciente é alta? De você estar cansado, de você estar com sono, de você às vezes estar atendendo um paciente ali, ele está falando a mesma coisa de sempre. E você, entendeu? É um trabalhador, é um ser humano que está ali. É um ser humano que está ali trabalhando muitas horas e ganhando pouco. O psicólogo que fala que isso não é verdade, ele está mentindo. Seja sincero, seja sincero. Eu vou te contratar para um trabalho. Aí eu falo assim, olha, você vai atender esse paciente ali durante 1 hora, eu vou te dar R$20. E você vai atender aquele outro paciente ali durante 1 hora, eu vou te dar 200. Você realmente vai atender os dois com a mesma motivação? Vou usar o termo motivação aqui bem dentro da psicologia ocupacional, da psicologia ocupacional não, da psicologia organizacional do trabalho, né? Você vai atender com a mesma motivação? Você pode ter a mesma escuta, o mesmo comprometimento ético, o mesmo acolhimento, mas seja sincero, você vai atender da mesma forma? Um paciente que você recebe R$200 a sessão e um paciente que você recebe R$20 a sessão? Você não vai atender da mesma forma. Então, assim, existe dentro dessas clínicas, sim, psicólogos que atendem mal, existe. Psicólogos que às vezes estão cansados, sim, existe. Psicólogo que erra o nome do paciente, existe. Psicólogo que muitas das vezes atende de uma maneira, assim, desleixada, cansada, sim. Mas para pensar na remuneração desse psicólogo. Para pensar em quantas horas ele está ali, sentado naquela cadeira, atendendo um paciente atrás do outro. Para pensar se ele sabe que aquele dinheiro que ele está fazendo ali, ele só vai ganhar daqui a 3 meses. Ou muitas das vezes ele está gastando muito mais de Uber para poder ir para a clínica atender aquele paciente do que ele está recebendo naquele dia, atendendo o paciente.
Sem contar que pacientes que desmarcam faltando 30 minutos. Então, assim, você chega na clínica 8 da manhã, aí você tem paciente de 8 até meio-dia. Aí o paciente de 8 desmarca, ou de 8h30 desmarca, aí você só vai atender 11h30. Aí você fica de 8 da manhã até 11h30 parado. Porque os pacientes desmarcaram, faltando 30 minutos antes, assim. É uma realidade que pouca gente fala sobre. Então, assim, imagine você gastar 15 de Uber para ir, 15 para voltar, ou 20 para ir, 20 para voltar, R$ 40. Aí você vai toda semana, 4 vezes 4, 16, R$ 160. Você gasta R$ 160 só de Uber por mês para poder ir trabalhar. Vamos dizer que você compra uma quentinha, que a quentinha com Guaravita ou com suco é 25. Só aí você gasta R$ 100 de alimentação. Você gasta R$ 160 de transporte e R$ 100 de alimentação, se você não levar comida de casa. Vai dar R$ 260 mensal que você gasta com transporte e alimentação. Aí vamos dizer que por plano você recebeu naquele mês R$ 400 ou R$ 450. Você não recebeu R$ 450, você recebeu 200. Por quê? Porque você gastou 250, 260 para poder ir trabalhar. Porque essas clínicas, na maioria das vezes, não dispõem de comida para o trabalhador, para o psicólogo ali, tipo um refeitório ou algo assim. Não dispõe de nenhum tipo de vale alimentação. Não dispõe de nada disso. Então, assim, você tem que gastar do seu dinheiro para poder ir atender. Você tem que gastar do seu dinheiro com a sua alimentação. Então, assim, para pensar como que o psicólogo vai querer atender numa clínica assim, onde ele vai gastar, onde ele praticamente está pagando para trabalhar. Então, assim, se você gasta 250 por mês e você recebe 500 no mês dentro dessa clínica, você está ganhando 250. Então, assim, muitos psicólogos não querem atender nessas clínicas por motivos óbvios. Porque ganha pouco, porque é uma exploração em relação a horas, são muitas horas trabalhadas para muito pouco dinheiro. A maior parte fica com a clínica, com o dono da clínica, com as clínicas em geral. Quem ganha dinheiro dentro dessas clínicas é a galera da psicologia que aplica testes. Quem atende clinicamente não vai ganhar dinheiro. Não vai ganhar dinheiro. Você pode trabalhar todos os dias da semana, 10 horas por dia, atendendo só por plano, o seu salário não vai chegar nem a 2.500. Olha só, você pode trabalhar 50 ou 60 horas semanais atendendo pacientes a 30 minutos, que somando o dinheiro dos atendimentos, o seu salário não vai chegar nem a R$ 2.500. Se você atende somente por clínica, no caso online, você pode ter mês de tirar X, pode ter mês de tirar Y, e não há qualquer tipo de segurança financeira para quem trabalha em clínica online. Trabalhar em clínica online é saber que você começa um mês com uma faca no pescoço, do tipo, olha, as suas contas, todas somando, dá R$ 4.000, um exemplo. Aluguel, carro, internet, comida, filho, escola, creche, enfim, suas coisas, terapia, livros, etc. Você precisa de R$ 4.000 por mês. Você não tem essa segurança que você vai conseguir R$ 4.000 naquele mês. Por quê? Porque o paciente pode faltar uma sessão. E tem paciente que só paga a sessão quando ele vai. Tem paciente que se você cobra a sessão quando ele faltou, ele não gosta, ele não paga. Ou se você cobra uma sessão que ele não foi, ele nunca mais volta. Tem paciente que vai um mês e para o outro, vai um mês e fica 2, 3 sem. Então como que você pode contar com esse paciente? Que você atende um mês e ele fica 2, 3 meses sem. Você não pode contar. Tipo, tem paciente que pode parar a terapia definitivamente. Então, assim, vou te dar um exemplo. Olha, eu tenho um paciente que eu ganho R$ 400 mensal com ele. E o meu cartão dá R$ 400 mensal, dá 400 no mês que eu preciso pagar. Aí você pensa assim, mas tem aquele paciente que eu tenho 400 mensal. Não pensa dessa forma. Esse paciente de 400 mensal pode parar a terapia. E se ele parar? Como que você vai pagar o seu cartão, por exemplo? Porque é um serviço. É um serviço. O paciente, muitas das vezes, do ponto de vista inconsciente aqui, né, ele não vê dessa forma.
Ele não vê o trabalho da análise, da terapia, como um serviço, como um trabalho. Então, assim, ele pode, em algum momento, parar a terapia. E se ele para a terapia, você, enquanto psicólogo, fica como? Fica sem dinheiro. Então, assim, para quem quer trabalhar clinicamente, olha, eu quero atender e tal, pense 50 vezes antes. Tenha um planejamento. Pense de uma maneira racional, porque vocação não paga conta. Ah, mas a área da avaliação psicológica não vê a subjetividade. Estou dando um estereótipo, né? Não vê a subjetividade do sujeito, papapá, e eu gosto da existencial. Cara, a existencial, estou no exemplo, né? Se você trabalhar em clínica particular, vai ser isso que eu estou te falando. Se você trabalhar em clínica online, vai ser isso que eu estou te falando. Então tem muita gente que estudou comigo que conversava sobre Freud, sobre Deleuze, sobre Foucault, sobre Jung, sobre o caramba 4, e hoje trabalha com avaliação psicológica. E está ganhando dinheiro. E está certo. Muita gente que eu conheci que era da psicanálise e tal, e hoje está atendendo pela TCC. E está ganhando dinheiro. Está certo. Muita gente que era da psicanálise que eu conheci, hoje aplica teste neuropsicológico. E está certo, está ganhando dinheiro. Por quê? Porque a área, pensando do ponto de vista econômico mesmo, de mercado, nós estamos falando aqui de mercado. Psicologia clínica, se você não tem essa influência que eu acabei de comentar no vídeo, você não vai ter dinheiro. Você não vai ter dinheiro. Tem muita gente que faz psicologia que hoje está trabalhando em outra área. Por quê? Porque não existe essa segurança financeira. Tem noção que uma pessoa estudar 6 anos de psicologia e hoje trabalhar na Renner, não desmerecendo quem trabalha na Renner, mas assim, essa pessoa tem um ensino superior, mas por conta do mercado de trabalho, da desvalorização da profissão, da desvalorização que os próprios pacientes têm em relação ao serviço do psicólogo, por conta da instabilidade financeira que tem dentro dessa profissão, essa pessoa está trabalhando em loja. Ela estudou 6 anos numa universidade, ela está trabalhando em loja. Trabalhando em feriado, trabalhando em domingo. Mas essa loja dá o que para ela, que na psicologia clínica não dá? Estabilidade. Ela sabe que ela vai ter o salário dela pingando na conta dela todo mês. Na psicologia clínica online, você não tem isso. Nesse serviço pode ter um plano de saúde, pode ter um vale alimentação, pode ter um vale transporte ou não, pode ter ali uma folga, pode ter uma escala que é pesada, mas ela tem a certeza que ela vai ter aquele dinheiro no fim do mês. Isso não existe dentro da psicologia na clínica online. A galera hoje da psicologia que está ganhando dinheiro é a galera dos testes, é a galera da avaliação psicológica, é a galera que estuda para concurso. Porque assim, a graduação de psicologia, quando você realiza algum concurso, é ensino superior. Você pode tirar um salário de 5, 6, 7 mil reais. Áreas como psicologia organizacional, várias empresas, RH, o burnout pra caramba em alta, clima organizacional, cultura organizacional. São áreas da psicologia que sim, dá dinheiro. Dá dinheiro. Psicologia organizacional, avaliação psicológica, avaliação neuropsicológica, a neuropsicologia. Então, assim, essa psicologia clínica que eu comentei aqui no vídeo, se você é uma pessoa pobre, se você é uma pessoa que não tem gente que tem dinheiro na sua família ou pessoas influentes e tal, esse é o caminho que você vai traçar no início. Ou pode ser que você trace esse caminho ao longo da sua vida, se você continuar atendendo. Porque tem gente que bate cabeça, não, o começo é assim mesmo e tal, etc e tal. Mas não, tem muitos psicólogos aí que estão adoecidos. Por quê? Porque é uma profissão extremamente desvalorizada. É muito difícil você encontrar um paciente que valorize o psicólogo, que valorize a terapia, que valorize o trabalho da terapia. Óbvio que tem terapeutas que em algum momento podem sim errar, ou o próprio paciente tem ali, né, o desejo de mudar de psicólogo. O meu ponto aqui nesse vídeo não é esse. O paciente não é obrigado a continuar num tratamento se ele não está gostando, se ele não está mais satisfeito com o serviço, se ele não se sente mais acolhido, se ele sente que de alguma forma ele precisa procurar outro profissional. O paciente tem
total direito de escolha nesse caso. Inclusive, faz parte até do código de ética, que o psicólogo ele não pode insistir num tratamento com o paciente quando ele já disse claramente que ele não quer. Então, assim, é um serviço. Isso que a galera não entende, assim, é um serviço, é um trabalho. Então, se você deseja fazer psicologia e quer atender clinicamente, pense 50 vezes antes. Dito isso, esse vídeo eu gravei no dia do psicólogo. Feliz dia do psicólogo.